Agora, ao vivo, então, no Expresso CNN, a gente conversa, temos convidados, né, para poderem ambientar a gente neste cenário de morte da Rainha Elizabeth, daquilo que diz respeito ao rito de um funeral, que não vai ocorrer amanhã, nem depois de amanhã, está previsto ali num período de uns 10 dias, aproximadamente. O mesmo ocorreu com o príncipe Philip, por exemplo, que foi marido de Rainha Elizabeth, foi exatamente da mesma maneira, demoraram alguns dias. E daqui para frente, o que ocorre com o trono? Como é que essa chegada do príncipe Charles, que não é mais príncipe, agora é o rei Charles III. A gente recebe então, mesmo que à distância, mas recebemos aqui na CNN Brasil, o Marcos Azambuja, ex-embaixador do Brasil na França e Argentina e conselheiro emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. Marcos, primeiro, obrigada pela gentileza. Uma pena que seja por esse motivo, mas que bom poder ter o seu conhecimento aqui na CNN. Boa noite, obrigado. Eu gostaria de começar lhe ouvindo a respeito da importância da Rainha Elizabeth e trazer aqui o cenário político. Quando a gente fala de política, de que maneira a Rainha Elizabeth se posicionava? Era uma figura mais discreta? Era uma figura mais atuante? Politicamente, o que significava esse reinado? Vamos começar pelo número. Ela é a Elizabeth II. É importante sempre ter presente que houve uma primeira, que foi a mulher que construiu a grandeza do Império Britânico. A época elizabetana I ficou marcada pelo nome da rainha, faz até hoje, da era elizabetana. Essa segunda coube uma tarefa mais árdua, mais difícil, ao longo de 70 anos, que foi um pouco a desconstrução do Império, a desconstrução da Comunidade Britânica de Nações e uma diminuição do poder relativo da Inglaterra no mundo. É mais fácil administrar o sucesso do que administrar o encolhimento do poder. Ela foi extraordinária pela constância, pela disciplina, pela racionalidade. Ela é uma pessoa que, ao longo de 70 anos, olha, eu não vou cair na armadilha de tentar resumir, 70 anos é um tempo imenso de governo, de liderança. Ela teve 15 primeiros ministros. Ela foi rainha da Inglaterra durante 13 presidências americanas. Ela é uma pessoa que nos acompanha desde a Segunda Guerra Mundial. Ela começou, seu primeiro-ministro foi o Winston Churchill lá atrás. Portanto, eu tenho pela rainha sentimentos de reverência e de afeto. Ela foi uma pessoa que administrou com sobriedade, com coragem, uma herança diminuída. E fez isso mantendo a fidelidade aos seus valores e o amor do seu povo. O que é extraordinário é que o que está havendo na Inglaterra intensamente e no mundo menos intensamente é a ideia de uma perda de uma pessoa de gigantesca presença na cena internacional. Sem Elizabeth, o mundo é um pouquinho menor em termos da presença de grandes personalidades. Não se produzirá, provavelmente, ninguém com a trajetória nem com o perfil dela. Muito bom poder ouvir-te, Azambuja, a respeito de Elizabeth. Enquanto nós ouvimos o nosso entrevistado, nós estamos acompanhando as imagens da vida da Rainha Elizabeth, uma rainha que tornou-se rainha, recebeu o peso dessa coroa ainda muito jovem, com 20 e poucos anos. E, Azambuja, a gente, nós que somos pessoas normais, seres humanos normais, a gente vê toda essa atmosfera de uma família real quase como algo assim fictício, né? Uma coisa tão distante das nossas vidas, e pensar que eles nascem, a própria Rainha Elizabeth, quando ainda era apenas uma Elizabeth, não podia ter uma vida normal, teve de se preparar para ser uma rainha. Essa rotina para a gente é tão distante e até acaba causando amores. Tem gente que é muito apaixonada por essa atmosfera de uma família real, justamente pela figura da Rainha Elizabeth. Ela sustentava... Olha, há dois enredos. Há a família real, como ela se apresenta ao mundo, com todo o seu cerimonial, a sua pompa, a sua circunstância, e há uma família atrás daquilo, que é uma família como qualquer família, com os seus conflitos, com as suas inseguranças. O que a Elizabeth II fez de maneira extraordinária foi manter a mão segura no timão. Ela conduziu a sua família, e nesse caso a família representava
o seu império, o seu país, a comunidade, de uma maneira serena, firme. Ela é uma mulher, ao mesmo tempo, disciplinada com ela mesma, enquanto os filhos, netos, tinham aqueles problemas habituais de filhos e netos de todos nós, ela era exemplar na sua condução do navio do Estado. Eu tenho por ela grande admiração e creio que ela deixa uma espécie de vazio que não será preenchido, possivelmente, por ninguém com essa mesma estatura. Eu não estou imaginando um reinado de uma Elizabeth III que tenha a mesma duração nem o mesmo prestígio. Ela foi, de fato, uma pessoa que faz uma ponte com a Inglaterra do seu apogeu. O que eu creio que é importante dizer é que a Inglaterra hoje não tem mais o seu império, ou tem fragmentos dele. A comunidade britânica, nações, é menor. A Inglaterra saiu da Europa, o que foi, a meu ver, um erro, mas ela foi impecável em tudo isso. Ela foi a pessoa que conduziu o país e a família com uma mão, ao mesmo tempo, firme e amorosa. Portanto, eu estou dando uma declaração tardia de afeto e de admiração por ela, mas é muito sincera, porque ela, durante 70 anos, cumprir esse papel não é coisa fácil, nem coisa que eu invejo. Azambuja, quero aproveitar teu conhecimento para fazer-te mais uma pergunta a respeito deste novo rei, que já é agora rei, o príncipe Charles, né? Nós estamos habituados aí há mais de 7 décadas a chamá-lo de príncipe e a partir de hoje, dia 8 de setembro, nós o chamamos de rei. Esse filho de Philip e Elizabeth, o primeiro filho, Charles, ele chega com qual perfil ao trono? Se você pudesse fazer, aliás, se o senhor pudesse fazer uma comparação, em quais aspectos o senhor dedicaria mais atenção nessas personalidades entre Charles e Elizabeth? Deu tempo para que o Charles amadurecesse. Foi mais um serviço que ela prestou a ele e à Inglaterra. O novo rei chega lá, construído, feito. Ele, hoje em dia, é uma pessoa que tem, em termos de direito ambiental, meio ambiente, proteção à natureza, já uma base de ação legítima, importante. Ele é um defensor ardoroso do meio ambiente, e isso é uma grande causa. Ele, por sua vez, amadureceu com os anos, com as circunstâncias, e hoje me dá a impressão de ser um pai, um avô, que cumpre com amor e com naturalidade as funções tão prestigiosas dessas duas categorias. A turbulência dos amores da juventude está lá atrás, a rainha consorte também amadureceu, de modo que eu acho que a rainha teve a gentileza de, ao durar tanto, dar tempo aos seus sucessores de aprenderem o ofício. Eu sou grato a ela pela longevidade, porque nessa longevidade ela permitiu que os seus sucessores chegassem lá mais maduros, mais sábios e menos suscetíveis de fazer coisas que prejudicassem o trono, a Inglaterra e a estabilidade.